Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já eu te convido a participar da nossa mesa de conversa, seja muito bem-vindo. Hoje o assunto que eu trago aqui à nossa mesa, nós vamos falar do maior evento de comunicação política e institucional. E para falarmos sobre esse assunto, hoje nós recebemos Vitória Barreto, publicitária, especialista em comunicação política, coordenadora do projeto político Com Farinha, olha só que legal, e representante do Compol em Roraima. Vitória, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês, nessa estrutura linda, te conhecer. A gente vai bater um papo bem legal aqui hoje. Ai, que bacana. O prazer é todo meu. Desde já, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, compartilhando. Só coisa boa. Então, eu queria que você contasse aí para os nossos ouvintes como é que aconteceu essa transição e o que é que te motivou a seguir nesse ramo tão desafiador. Da política, né? Exato. Então, eu sou publicitária. Desde o comecinho eu me apaixonei por várias áreas da publicidade e uma delas, que foi a principal naquela época, foi a fotografia. Trabalhei como fotógrafa por um tempão e um dos meus primeiros empregos como fotógrafa foi numa instituição que foi a Prefeitura de Boa Vista. Então, como fotógrafa lá, eu tive muitas agendas políticas. E dali eu fui entendendo, né, como funcionava a agenda da prefeita, como que era a articulação com os vereadores. A gente cobrindo essas pautas, eu me apaixonei também por essa questão da política, que na verdade eu fui puxar um pouco, lembrar da minha história. Lembrei que quando eu tinha 8 anos, o meu pai foi candidato a vereador, então assim, a gente criança já se envolvia com aquilo, já ajudei um tio que se chama Jean Martins, ele é cadeirante, ele já foi candidato algumas vezes e eu estava ali sempre ajudando. Então, quando eu entrei na fotografia da Prefeitura de Boa Vista, eu vi por essa área que eu quero seguir. E aí migrei para as redes sociais, né? Saí só da fotografia, migrei para as redes sociais da Prefeitura de Boa Vista e foi quando surgiu outras oportunidades dentro de mandatos parlamentares. Olha só, você já estava envolvida. Envolvidíssima. Um perigo se envolver com política. Com certeza, eu imagino aí que não tenha sido aí um caminho tão fácil, né? Mas foram aí os maiores desafios que você encontrou aí ao migrar do audiovisual para a comunicação política? Foi... Na verdade, assim, por talvez ser jovem, a gente está nas redes sociais, acho que o desafio maior foi fazer entender, olha que eu estou falando aqui de 2015, né? Foi fazer entender que os políticos, eles precisavam se posicionar diferente nas redes sociais, eles precisavam ser mais espontâneos, eles não precisavam estar dentro de um quadrinho intocável, eles precisavam estar mais populares. E hoje é o que se fala disso, hoje... Quem não está dentro dessa didática mais popular na rede social está bem atrasado, né? E é por isso, inclusive, que existem eventos como o Compol. Exatamente. E a sua formação em publicidade, né? Aliada aí aos cursos que você faz atualmente em comunicação, estratégia e marketing, né, político e também gestão pública, como é que tem influenciado aí a sua atuação no dia a dia da comunicação política? Eu acho que é muito importante a gente estar sempre estudando, não só na teoria, porque a gente está sempre ali na prática, mas a gente precisa juntar isso tudo, né? Então, a gente estuda a questão da gestão pública. Foi uma segunda graduação que eu iniciei a fazer pelo Instituto Federal. E também algumas pós-graduação online, né? Então, hoje também estou fazendo a formação marqueteiro eleitoral do Emerson Saraiva, que é o Eleja-se, que é um dos palestrantes também do Compol. Então, a gente precisa estar sempre atualizado. Quando a gente fala de comunicação, a gente já sabe que todos os dias tem uma novidade. Exatamente. Quando se aplica isso também dentro de rede social, por exemplo, meu Deus, todos os dias são atualizações, como a gente pode utilizar essa ferramenta. Então, a gente precisa também trazer da teoria estratégias, né, para que a gente não trabalhe de uma coisa de forma errada, principalmente numa coisinha chamada gestão de crise, que todo político passa. Olha só, já está sabendo de tudo, entendendo de tudo da área dela. E falando sobre essas experiências marcantes, né, ao longo desses anos, o que você considera mais importante aí na sua trajetória profissional até aqui? Eu acredito que quando eu participei de eventos como o Compol, foi quando
eu percebi um salto na minha evolução como profissional. Sim, com certeza o maior desafio é estar à frente do Compol pela responsabilidade de lidar com um evento que tem uma marca nacional. Ele acontece todo mês de junho em Florianópolis, então, quando acontecem essas edições regionais e eles procuram parceiros nesses estados, a gente precisa estar de acordo com a importância que é esse evento. Então, estar à frente, não só aqui, por exemplo, concedendo entrevistas, mas palestrando. Nossa, a minha palestra no ano passado, acho que foi um dos dias assim que eu mais estive nervosa, e você tem ali que fingir o costume, tremi bastante, mas depois eu me senti bastante à vontade, com o carinho que as pessoas tiveram depois. Que maravilha. Então, acho que o maior desafio foi falar em público, porque a gente vive de bastidor. Quem trabalha com assessoria, quem trabalha com comunicação e vive de bastidor, principalmente no mandato político, quando de repente você é jogado para o palco, mesmo que você anseie por isso de alguma forma, dá um nervosismo, né? Então a gente sente ali uma responsabilidade por ser você e o que a gente representa na vida das pessoas também. Exatamente, você está lidando ali com os olhares, dá Sim. aquele nervoso, até você se acostumar com a situação, é um chão aí para percorrer. E, Vitória, eu quero aproveitar para falar sobre um tema muito importante, né, que é a presença das mulheres no audiovisual e também na comunicação política. Quais são os desafios que você acredita que ainda existem para as mulheres nesse setor? Eu adorei esse assunto, porque em março acontece um evento chamado Compol Mulheres, em Brasília, e a palestra que eu levei para lá foi justamente a atuação da mulher nesse mercado. É muito comum a gente ter equipes, né? Uma pessoa fazendo de tudo que se envolve ali na comunicação. E a maioria dessas pessoas que estão são mulheres, né? Geralmente, quando durante uma campanha, por exemplo, existe um marqueteiro, que geralmente vem de fora, contrata-se uma produtora, várias pessoas de equipe durante uma campanha, mas quando se assume um mandato parlamentar, geralmente o político escolhe uma pessoa para estar ao seu lado na comunicação. E essa pessoa vira uma equipe. E geralmente é uma mulher. Por quê? Já é quem está acompanhando ali nas agendas, quem tem aquele feeling, né, deixa eu ver o que o deputado está precisando, ou o meu vereador. Então, acho que o maior desafio, além de você ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, é com certeza respeito. Porque existe uma coisinha também chamada de, principalmente hoje em dia, que os assessores precisam estar com o celular na mão, filmando tudo para fazer um conteúdo depois. É o famoso a menina do Instagram, o menino ali da rede social, e aí acaba que se perde o respeito daquele profissional de comunicação. E a gente precisa reposicionar tudo isso. Exatamente, porque não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que você vai passar credibilidade para quem está acompanhando. Você sente que a participação feminina ela tem crescido também nos últimos anos? Ela tem crescido, e no setor audiovisual principalmente, não só na política, né, mas como em outras áreas, como empresas também. Vou até citar uma amiga aqui que está aqui, um sucesso, até mandar um beijo para ela, para Pri Cruz. Ela está sendo sensacional sendo nesse mercado audiovisual, mas na assessoria de mandato também tem muitas mulheres, tem muitos meninos, mas tem muitas mulheres. Que maravilha. E que conselho você daria para as mulheres que estão começando no audiovisual ou na comunicação política hoje? O conselho que eu sempre deixo de mensagem final é, com certeza, você não é um robô. Você não é um robô. Mesmo que a gente trabalhe como uma equipe, que a gente faça de tudo, quando a gente vai fazer alguma coisa na internet, tem aquela caixinha que a gente preenche, né, para dizer eu não sou um robô. Então é justamente para a gente se lembrar disso. E outra coisa, hoje a gente ainda é muito melhor do que o ChatGPT. Então, tudo o pessoal tem feito no ChatGPT e tudo mais, eu falo, gente, a gente ainda é muito melhor do que o ChatGPT. A gente não é um robô, carne, humano, erramos, às vezes a gente está para baixo, desmotivado, a gente não quer fazer aquilo que a gente tem que fazer todos os dias. Existem altos e baixos para todo mundo, para as mulheres nem se fala que a gente tem um diferencial de altos e baixos. Sim. Então é não desistir, é persistir e lembrar que a gente não é um robô. Exatamente. Agora vamos falar um pouco sobre o seu projeto Política com Farinha. Para quem ainda não conhece, conta um pouco sobre essa iniciativa, qual é a ideia por trás dela. O Política com Farinha, ele surgiu de tantas as pessoas me pedirem dicas, por exemplo. Vitória, adorei, tem que falar sobre isso. Imenso. Mas é justamente regionalizar ali, sabe?
Então, acabava que eu já seguia algumas referências nacionais e as pessoas falavam, Vitória, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, deixa eu ajudar a galera de uma forma mais espontânea, de uma forma mais direta, objetiva. Então, a gente criou ali o Política com Farinha. Eu brinco muito com o tempero que falta na sua comunicação. E já pego o meu potinho de farinha e como a farinha. Então, assim, eu faço vários vídeos rápidos, vídeos curtos, mas dando dicas de comunicação. Achei muito criativo. Que legal você chegou a ver, depois você dá uma olhadinha lá. Vai ser bem interessante de ver. Ai, que legal. Mas eu trago muito... O que as pessoas chegam para mim e falam, Vitória, eu tô com dificuldade nisso. Como é que você me ajuda? Converso com a pessoa e tudo mais e penso, isso dá um conteúdo lá para Política com Farinha. Então, eu tento transformar isso de uma forma mais espontânea e didática também. Mais leve, né? Também. Mais leve. E acaba... sempre um assunto tão sério, né? Sempre tão sério. Sim, e não é, como se diz assim, não é, sabe aquilo que nenhuma experiência individual. Então, o que a gente faz aqui no Norte é a mesma dificuldade de alguém lá do Sul, nem tudo, claro, mas para quem trabalha com assessoria, sabe aqueles mesmos problemas? Então, a gente acaba que abarca ali no Política com Farinha pessoas de todo lugar do Brasil que está sempre conversando, pedindo dicas e a gente vai trocando informação. E, além disso, é um projeto que também presta consultorias para políticos de mandato. Hoje eu sou assessora parlamentar de um político, mas também estou aberta para prestar consultorias para vereadores, para deputados, quando eles precisam. Aí vem através do Política com Farinha. Muito, muito bem. E é esse tipo de consultoria que vocês oferecem, né? Sim. Tanto para os políticos e para quem busca vocês. Muito bom. E nos últimos anos, né, nós vimos que a comunicação política ela mudou muito, principalmente pelo tipo de conteúdo, né, que consumimos diariamente. Como é que você enxerga essas mudanças e como é que elas impactam a forma de se comunicar em períodos eleitorais? Nossa, em períodos eleitorais, essa forma de comunicação, ela muda, mas ela também é cheia de regrinhas. Todo período eleitoral, o TSE dita novas regras e a gente precisa se adaptar. Por isso que a gente tem que também estar casado com o jurídico da campanha, para não cometer erros. Mas, quando se fala em comunicação política hoje em dia, não é tão diferente de um marketing viral, de um marketing de grandes empresas. Porque o que a gente busca? Atenção. E hoje, mais do que isso, frequência. Não é só sobre a pessoa falar para que o outro me escute, mas é sobre o que o político vai falar, de que forma que a outra pessoa, que o eleitor, que o cidadão, vai levar aquela fala. Você vai mobilizar através daquela fala? Então, hoje, o maior desafio é esse, é que os políticos eles trabalhem o seu discurso fora daquela caixinha, daquela linguagem difícil de entender, mas fazer com que isso mobilize pessoas. Muito bacana. As redes sociais também e a digitalização, elas mudaram completamente o cenário, né? A gente vê que houve muitas mudanças, hoje a gente está usando muito. E de que forma essas transformações afetaram aí o trabalho das assessorias e de comunicação? Com pressão. Com muita pressão também, algumas equipes conseguem ser mais dinâmicas, outras recebem pressão por não estar conseguindo acompanhar esse ritmo. Hoje, se eu puder citar aqui algumas referências, mas, por exemplo, políticos como Nicolas Ferreira, que é um deputado federal que viraliza através de uma política do espetáculo, né? Porque através do que ele fala no plenário, a fala dele impacta tanto algumas pessoas que isso mobiliza. Mas isso não é só de um lado, a gente também tem de outro lado, deputada Érica Hilton. Então, assim, não existe uma polarização para falar o que está certo e o que está errado. Todos usam hoje as redes sociais para mostrar o seu lado do que você está fazendo, de como que isso vai impactar. Uma coisa que eu acho, assim, é essa questão também do muito audiovisual, de muita informação ali nas redes sociais. Sim. É essa questão de, será que é tudo isso mesmo? Será que está querendo ganhar muitos créditos? Porque eu vou fazer uma comparação, uma coisa que eu vivenciei. Eu estava acompanhando nas redes sociais, eu sei que é coisa totalmente diferente, mas é uma comparação de tanta divulgação, né? Eu fui para umas praias e eu vi muitas cores, muita coisa bonita, e quando eu cheguei lá não era aquilo tudo.
Sim. Traz muito disso também. Às vezes, nossa, essa competição até entre uns e outros. Eu quero levar a melhor informação, eu quero estar sempre muito mais atualizado, eu quero acompanhar esse ritmo que está aí numa correria louca, né? Não, se é o famoso marketing, né? Aquilo que a gente vê quando a gente chega lá, a gente criou toda uma expectativa. Se aquilo atender a tua expectativa, bacana, satisfeito. Ou então você fica ali, dá aquela quebra. Mas realmente na política não é diferente. A nossa missão como assessor é traduzir, né? Traduzir o que um projeto significa, deixar isso de uma forma mais leve e aumentar também, por que não, né? Principalmente a publicidade, mas aumentar isso de uma forma mais que deixa aquele brilho, que deixa, nossa, como esse deputado, como esse vereador, como esse prefeito é humano, como esse prefeito é do povo. E às vezes você vai chegar perto daquele político e às vezes nem é tudo isso. Ele só cumprimentou uma ou duas pessoas e passou direto. Então, mas aquilo que vai para a rede social é aquilo que parece mais ideal. Então, com certeza, a comunicação... o atrativo mais possível. Exatamente. Ainda, né? E você poderia compartilhar aí um exemplo de conteúdo humanizado aí que tenha feito diferença em alguma campanha ou mandato? Nossa, sim. Pode ser pessoal? Pode, tranquilo. Pode ser pessoal. Claro. Então eu vou trazer uma pauta de um assessorado, que é o deputado Zé Haroldo. Uma das pautas dele é a pessoa com deficiência. Então, através de publicações sobre projetos aprovados, houve um direct de uma mãezinha, né, uma mensagem no Instagram do deputado falando: deputado, parabéns pelo seu trabalho e tudo mais. O meu filho tem 8 anos e eu falo tanto dos projetos por aqui que ele está ansioso para te conhecer. Então, assim, poderia ser uma coisa de bastidores, mas não foi. Vamos transformar isso numa pauta. Então, isso é humanizar. A gente fez contato com a mãezinha, marcou uma visita e foi lá tomar um café. Que legal. Então, indo lá, indo tomar esse café, coisa que durou aí 2 horas de tanta conversa lá entre o deputado, entre a mãezinha, que se chama Marta, e o filhinho dela, que se chama Arthur, eles jogaram videogame, eles jogaram futebol na sala, sabe? Então, assim, você vê na rede social um deputado federal jogando bola na casa de uma criança autista, jogando videogame, tomando um café, comendo um pedaço de bolo, sai daquela questão eleitoreira para uma questão mais humana, porque além dessa parte do toque da conversa, teve também ele falando sobre, ele olhando para o Arthur e falando: e aí, ele está fazendo tratamento? Como é que está as terapias? Está sendo acompanhado? Nossa, então ele é grau 2, mas com a terapia ele já evoluiu. Então assim, ele trazia o lado humano para essa pauta e essas coisas funcionam muito, aquilo que é natural. Agora sim, a população fala muito: nossa, o político quando vai na casa de um eleitor não estava em período político, né? Sim, lembrando que realmente foi uma resposta ali das redes sociais, da mãe que o acompanhava e admirava o trabalho, né? Sim, foi. Então não teve nada a ver com período político, realmente foi um momento humanizado, né? É justamente porque... É importante a gente enfatizar isso. Exatamente, porque às vezes as pessoas só se lembram de mostrar esse lado humano no tempo da campanha. Exato. E vai aquelas velhas histórias de só aparece de 4 em 4 anos. Exatamente. Muitos realmente só aparecem assim. Né? E se só trabalhar a comunicação nesse período eleitoral, apenas vai continuar sendo visto assim. Verdade. E na sua visão, qual é a principal mudança, né, que o público percebe hoje em relação à comunicação política? Nossa, virou até um mercado do próprio político. Eu vou dar um outro exemplo aqui de um prefeito de Sorocaba, em São Paulo. O nome dele é Rodrigo Manga. Ele é estourado nas redes sociais pelas formas dinâmicas e dele buscar atenção. A busca dele é por atenção, então ele traz um gancho, né? Uma estratégia de vídeo são ganchos. Então ele traz gancho que capta a tua atenção para assistir o vídeo até o final e ele fala do projeto dele. Sabe o que ele faz hoje? Na bio do Instagram dele, ao invés de estar mais enfatizado, prefeito da cidade de Sorocaba, São Paulo, tá? Aprenda aqui neste link como fazer vídeos que funcionam, vídeos que viralizem. Compre meu curso. Um prefeito dando aula de comunicação política. Marqueteiro. Exatamente. Alguns concordam com isso, outros não. Mas ele deve estar vendendo curso. Então, essa forma impacta bastante e as pessoas podem ver isso de uma forma positiva ou negativa. Alguns realmente compram e podem estar replicando,
Mas convenhamos que quando as pessoas veem, quando tudo fica muito mais do mesmo, já para de funcionar, se todo mundo usar a mesma receita. Então, acho que a questão não é fórmula, a questão é autenticidade também. Jeito, cada um tem o seu, Exatamente. né? Cada um tem sua essência. E, Vitória, você também é representante do Compol, em Roraima. E o que significa para você fazer parte desse evento nacional? Nossa, é uma responsabilidade participar do Compol, justamente por ele não ter cunho político nenhum. Ele é um evento de profissionais da comunicação. O Compol, ele é um evento grandioso que acontece vinculado ao Summit Cidades, lá em Florianópolis. Geralmente ocorre no final do mês de junho, todos os anos. Então, durante o ano, eles fatiam algumas edições regionais pelos estados. No ano passado, a gente foi muito feliz de conseguir pela primeira vez trazer o Compol para Roraima. Esse ano ainda mantemos a rota, porque ano passado foi um sucesso. Então, muito legal ter essa participação dos políticos, todo mundo por lá. Então, representar o Compol aqui é eu acreditar que eu tô sendo vista também aí fora do Brasil, mas isso veio... Fora do Brasil não, fora do estado de Roraima. Nossa, já tô profetizando mas aqui. Você vai chegar lá. Olha com só. Com certeza, tá bem perto. Então foi uma coisa que veio através dos conteúdos do Política com Farinha. Então, através dos conteúdos do Política com Farinha, tipo, essa aqui é a pessoa que vai nos representar em Roraima. Olha, faz o movimento lá, vamos convidar todo mundo, todos os deputados, os vereadores, as assessorias de comunicação, para aprender e para somar. E o que significa os profissionais de Roraima, né? Eles podem esperar da edição desse ano do Compol? O maior objetivo do Compol é não só trazer essas pessoas de fora para aprender com os melhores, né, com os marqueteiros de fora, mas valorizar os daqui. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve um painel de comunicação e teve a minha participação como palestrante. Esse ano isso se repete, mas a gente já tem mais espaço na programação para mais pessoas daqui. Porque a gente não pode colocar no pedestal apenas os grandões e esquecer da gente. Então, um dos objetivos do Compol em Roraima, pelo menos sob a minha gestão, é essa, de trazer que o que é daqui também é muito bom, também está funcionando. E a gente exportar também daqui para lá. Exatamente, concordo plenamente com você. E quais foram os pontos altos da primeira edição do Compol em Roraima? Sucesso de público, que maravilha. Foi muito legal. Teve a presença de muitos pré-candidatos a vereador no ano passado, né? Eles eram pré-candidatos. Os que foram eleitos já até estão confirmados na edição desse ano, porque acreditaram que a edição do Compol no ano passado fez a diferença para a comunicação deles. E agora eles retornam já com as suas equipes. Né, com as suas equipes de comunicação. Tipo, vamos lá aprender que o curso é bacana, o curso é interessante. É mais sobre isso. Bacana. E olhando para essa segunda edição, né, quais são as suas expectativas, especialmente considerando aí que o próximo ano será eleitoral? As expectativas é que continue sendo um sucesso de público. Eu também estou com muita expectativa sobre algumas palestras que a gente vai ter, porque o Emerson Saraiva, que acho que é uma das maiores estrelas que vai estar por aqui em relação ao marketing político, mas o Juarez Guedes, por exemplo, ele tem prêmios que se chamam Polaris, que são Oscar do marketing político, que acontece na Europa. Então, ele é premiado. Muitos outros aqui são premiados também através do Camp. Então, a expectativa é que as pessoas daqui entendam a importância de estar sempre participando desse tipo de curso, aprendam mais e levem esse nome para no ano que vem estar participando também do Compol Brasil. Maravilha. E conta pra gente a novidade. A novidade é que essa semana eu fui confirmada no Compol Amazonas, né? Então, teremos aí uma palestrante que come farinha, palestrante que vai representar Roraima. Que vai representar Roraima. Vamos estar lá com nossos irmãos amazonenses. Estar muito bem representado, com certeza. E como é que o Compol contribuiu aí para a formação, né, de profissionais da comunidade e a política no Brasil? Com certeza, com mais conhecimento, com atualização todos os dias sobre o que está rolando. Aqui nós temos uma vereadora Bárbara Falcão, do município de Boa Vista. Ela participou ano passado do Compol Roraima e no ano seguinte, que foi esse ano, ela estava lá no Compol Brasil junto com a equipe dela, já confirmou a presença esse ano. Então, assim,
ela percebe essa importância, então isso somou com certeza para ela, e hoje ela já alerta ali os outros vereadores, quem é colega de mandato, ela já fala, gente, vamos participar do Compol. Então, assim, eu tenho certeza que eles estão aprendendo mais e entendendo, eu estou falando do próprio político, né? Nós, assessores, sabemos que a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, a nossa missão hoje é fazer com que os políticos entendam que eles precisam ser o protagonista da própria imagem, né? E não deixar só um card ali pronto com uma foto de terno e uma pose chamada uma foto chamada pose de barreira, que é aquela foto que a pessoa só está assim, e aquele texto, né? Então, não, hoje os políticos eles precisam ser protagonistas da sua própria imagem. Eu acho que é isso que eles estão aprendendo com o Compol. É muito mais que isso, né? Isso é muito Sim. bacana. E para a gente finalizar, que mensagem você daria, né, para quem está começando na comunicação política e deseja causar um impacto aí no setor político ou eleitoral? Com certeza, aprendizado. Então, essa mensagem sobre como iniciar não pode vir desvinculada desse convite. Então, eu deixo aqui o convite para que quem está começando participe do Compol Brasil, do Compol Roraima, né, que não deixa de ser o Compol Brasil, e entenda a grandeza que tem no mercado que está entrando agora. Um mercado que muda todos os dias, que evolui todos os dias. E nós temos que acompanhar. E a gente tem que acompanhar. Exatamente. Vitória, eu quero agradecer a sua vinda aqui. Estou muito feliz de ter te conhecido. Foi um prazer. Você é muito simpática, maravilhosa. Tá pegando sua mão, sua vozinha doce, que deixa a gente super à vontade. Obrigada, que bom, adoro ouvir isso, gente. Maravilha. Eu quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Que bom, fico muito feliz. Estou à disposição sempre que quiser. Volte sempre depois para compartilhar com a gente como é que foi lá em Manaus, como é que foi essa representatividade. Tô pronto, final de outubro eu volto aqui. Que maravilha, está muito convidada. Olha, nós conversamos com Vitória Barreto, ela falou aqui sobre o maior evento de comunicação política e institucional e vai nos representar lá no Amazonas. Boa sorte desde Obrigada. Já. Faça um tremendo sucesso como tem feito aqui. Boa sorte. Muito obrigada, Adriana. Vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Você também pode nos acessar pelo YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou a Adriana Carla, com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.